Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Citalks, Marco Cardoso. Estamos com um convidado especial aqui, mudando um pouco, como nós falamos já em outros episódios, a ideia é trazer executivos de um modo geral de todas as áreas. E hoje, eu e Maria estamos completamente fora da zona de conforto, apesar de ter estudado 2 anos de economia, isso faz muito tempo, mas sou interessado no assunto. Nós estamos aí começando o ano e nada melhor do que ter um especialista no assunto para trazer informações sobre para onde vamos, onde a gente vai chegar, o que fazer com o nosso dinheiro. Eu acho que é um assunto muito importante, né? Sempre é importante, mas eu acho que atualmente está em bastante evidência para a gente, né? Sim, com certeza. Então conte quem é o nosso convidado aí. Estudou finanças na Universidade de Regina, no Canadá, né? Fez parte no Canadá e parte aqui na PUC. Pós-graduado no programa avançado em finanças do INSPER, trabalhou em 2 das maiores casas de análise da América Latina, além de ter feito parte de uma boutique, né, voltada para fusões e aquisições, dedicando seu tempo à análise setorial e à modelagem financeira. Hoje trabalha no time de estratégias, né, da Empíricos, focando seus estudos em análises macroeconômicas, avaliações políticas, estudos geopolíticos e estratégias de alocação. Ó, as palavras difíceis aqui já. É analista CNPI, é assim que fala, e escreve diariamente a newsletter do mercado em 5 minutos para mais de 200 mil leitores diários, bastante, hein? Participou recentemente do podcast Market Makers, que possui simplesmente 340 mil inscritos. A gente chega lá, né? A gente chegou nos 1.000 agora, falta um pouquinho. Bem-vindo, Matheus Spies. Obrigado pelo convite, privilégio de estar aqui com vocês. Muito bom. Nós vamos começar aqui falando de economia brasileira. Com certeza. Matheus, eu vivi a década dos anos 80. Trabalhei em banco. Esse foi meu primeiro emprego como caixa do banco. Eu falo que eu dei muita sorte na vida, porque caixa já ganhava uma graninha legal na época. Era o grande empregador, o banco era o grande empregador, né? Só que na época, né? Inflação batendo 80%, 90%, eu falo assim, eu já fui milionário, né? Eu ganhava milhões. Só que não representava nada. Matheus, nós estamos indo para o mesmo caminho? Uma onda de inflação, uma espiral inflacionária como aqui. Olha, é muito difícil chegar naquele patamar. Não é impossível também. Dá para acontecer. Mas não é trivial, né, o caminho. O que a gente viu no ano passado, né, eu acho que explicaria, em tese, um pouco desse estresse que as pessoas ficaram com receio, né? Você teve esse resgate de inflação por conta da desvalorização cambial que o real experimentou. A conquista do real, que estabilizou esse patamar inflacionário, foi assim, muito robusta para a história do Brasil. A gente pode dividir, né, a história econômica do Brasil dali em diante. E o amadurecimento posterior disso. A gente teve, então, em 94 o Plano Real, daí no final da década de 90 e 99 veio o tripé macroeconômico com o Armínio Fraga e, basicamente, civilizou, ainda que parcialmente, um pouco dos pilares macroeconômicos brasileiros, né? Então, a gente tem alguns pilares robustos que estão de pé até hoje. Existe um arcabouço técnico que ainda rege, né? O que seria o tripé macroeconômico, né? Câmbio flutuante, ou seja, o real, né? O câmbio vai flutuar em função de oferta e demanda. Superávit primário, na verdade, metas de superávit primário que a gente não tem atingido, né? Que está relacionado com o fiscal do governo, o orçamento, quanto está gastando, quanto está arrecadando. E metas de inflação. A gente trabalha com metas de inflação, ou seja, o Banco Central do Brasil ele atua na taxa de juros, inclusive a gente está conversando logo depois de uma decisão de política monetária, que subindo... Mais um ponto para cima, né? Perfeitamente, e vai continuar subindo para tentar justamente trazer essa inflação que está desancorada de volta para essa meta de 3% hoje. Né? Então você tem esses pilares. Né? Esses pilares ao longo do tempo, claro, foram sendo maculados. Mas quando eles foram inaugurados, eles foram mantidos e eles ainda existem. Então existe aqui ainda um arcabouço técnico que a gente consegue conversar. Só que com base nisso, a gente tem momentos de maior instabilidade. O principal que está sendo prejudicado neste momento é o fiscal, né, que eu falei do superávit primário. Né? O que é o superávit? É o quanto o governo arrecada menos do que ele gasta. Se ele gasta mais do que ele arrecada, ele tem um déficit.
O primário significa que ele está excluindo as despesas com juros, ou seja, essa conta está excluindo aquele gasto de juros. Porque o governo comemorou ali, né, um déficit no ano passado de 0,1% do PIB. A gente faz essa conta com base no produto interno bruto, no tamanho da economia do país. 0,1%. Essa conta é questionável, né? Tem um pouco de maquiagem ali, alguns ajustes que o governo fez para chegar. Tem alguns cálculos que colocam esse número em algo como 2,1%, na verdade. Né? Teve o ajuste do Rio Grande do Sul, das queimadas, são ajustes válidos, só que teve outras contas que jogariam esse déficit para algo como 2,1%. Né? São contas frescas do Marcos Mendes, foram publicadas na Folha de São Paulo, que todo mundo pode acessar. E quando você conta despesa com juro, né, da dívida pública brasileira, que é grande, né, a gente chega em algo como 9% a 10% de déficit nominal, né, considerando, portanto. Então é um déficit muito grande que está aumentando, porque o governo fracassou, né, em apresentar um plano crível de convergência. E por que é importante, né, esse superávit? Porque ele estabilizaria o patamar de endividamento brasileiro. Essa é a grande variável que todos os economistas e investidores estão acompanhando. O que é o endividamento? É o tamanho da dívida sobre o PIB. Dívida PIB. Hoje, né, o Brasil está beirando ali os 80%. Só que esse patamar está crescendo. Quando para todos nós, isso funciona da mesma maneira. Quando você é muito endividado, o banco ou ele não quer emprestar dinheiro ou ele cobra um juro, ele vai falar assim, eu te empresto, mas eu vou te dar um juro muito alto. Né? Você vai ter que pagar um juro muito alto para honrar essa dívida. Exatamente isso que está acontecendo. Né? Quanto mais dívida o governo tem em função do seu PIB, mais juro ele tem que pagar para se financiar. E como o governo, em tese, tá, é o ente mais confiável da economia, quando ele não paga, ninguém mais paga. Então, as taxas de juros da economia são balizadas em função do governo. Então, se você tem um juro mais alto do governo, o resto da economia todo paga. Quando você tem menor credibilidade, os investidores fogem. Como o Brasil não tem poupança, a gente depende muito de recurso estrangeiro, poupança externa. Então, quando você fracassa em transmitir credibilidade, esses recursos saem. E quando esses recursos saem, o câmbio ele se desvaloriza, né? O real ele se desvaloriza. Então o dólar começa a encarecer para a gente, na nossa perspectiva. E como o Brasil é um importador de bens de consumo, tudo fica caro. Então essa instabilidade que a gente viu no câmbio no ano passado vai se traduzir em mais inflação esse ano também. A gente já começa a ver alguns sinais disso. No final do dia, o povo come, por mais que exista uma retórica que não come, o povo come dólar. Né? Pão, trigo é dólar. Carne, é boi, é dólar. Combustível. Combustível é porque gasolina, derivado, né? De petróleo. Petróleo, dólar. Então, assim, tudo é dólar. Diesel. Né? E pega direto na inflação. Então, assim, hoje a gente ainda tem um patamar civilizado de inflação. E por mais que tenha ocorrido uma grande desvalorização cambial no ano passado, da ordem de quase 30%, né, do real se desvalorizando, ainda está num patamar que dá para salvar, né, resgatável. Não chegamos nesse nível que você falou da década de 80, né, respondendo a sua pergunta. E acho difícil também a gente caminhar para algo tão maluco quanto foi aquela. Não é impossível, mas é difícil. O que pode acontecer, de fato, é alguma coisa mais próxima do que aconteceu recentemente com a Turquia, né? Que é uma grande desvalorização cambial, um patamar de inflação muito elevado, longe do que a gente ficou acostumado nas últimas 3 décadas ali de plano real. E é que, claro, é um patamar subótimo de operação econômica. Ou seja, o Brasil estaria operacionalizando todos os seus agentes econômicos de maneira subótima. Não é ideal. O ideal seria que a gente tivesse um patamar controlado de inflação, juros mais baixos, um crescimento sustentável. Né? Não é o que a gente teve. A gente vem de 2 anos bons de crescimento. Aliás, o pós-pandemia, né, ofereceu para a gente bons patamares de crescimento, mas parte desse crescimento, em especial nos últimos 2 anos, não é sustentável. Eu vou dar um exemplo prático para vocês verem. No ano passado, né, o Brasil cresceu cerca de 3,5%. Mas cresceu muito, né, não em função de setores que têm ganhos de produtividade. Né? Qual é um setor tradicional que a gente sempre usa de exemplo para ganho de produtividade? Agro. Agro no ano passado, diferentemente do que foi 2023, foi um bom ano relativo para o setor agro. 2024 ele seria um detrator, na verdade, de crescimento. Porque, basicamente, a gente teve uma virada de página. Né? O relativo ficou mais difícil, né? E é sempre relativo. Então, ele seria detrator. Se a gente tirasse, a gente estaria crescendo bem mais. Então, note que a gente está crescendo, na verdade, não em setores que a gente tem ganhos de produtividade, mas gastos do governo, principalmente, transferência de renda e consumo.
que não é sustentável, porque, como eu falei, a gente está operacionalizando em déficit. Né? E isso já aconteceu em outros governos, né? Sim, sem dúvida. Justamente incentivar o consumo sem que você tenha uma estrutura para manter esse consumo. Perfeito. Existe aqui uma dinâmica na qual o governo atual, né, aliás, o partido atual, ele acredita numa forma de crescimento que não é sustentável. Né? Quais são os dois pilares dessa forma de crescimento? Né? Valorização do salário mínimo, política de valorização do salário mínimo e transferência de renda. Isso fazia sentido quando você tinha um ambiente externo muito promissor para algo que fortalecia o Brasil, que é o que a gente chama de boom de commodities, mas não só isso, espaço no orçamento público. O orçamento público brasileiro deixou de fazer sentido ao longo do tempo. Né? A Constituição de 88, com todos os méritos que ela tem, ela engessou demais o orçamento público. Então, para vocês terem uma ideia, se a gente olhar players da OCDE, né, que é basicamente um grupo de normas comerciais ao redor do mundo, né, um fair play internacional de players mais desenvolvidos, né, se a gente olhar esses players, a gente vai estar falando de algo como 50% a 60% do orçamento dos governos desses países em despesas obrigatórias, que eles são obrigados a pagar. E o resto eles têm disponibilidade para fazer com que bem entender, é um perfil da democracia, então você elege alguém para fazer exatamente. No Brasil, isso já está acima de 90%, ou seja, o governo tem mais de 90% das suas despesas como obrigatórias. Ele não tem escolha, ele tem que pagar. Grande parte disso é previdência, tem a própria máquina pública, que é cara no Brasil, enfim. Isso vai caminhar para 100%. O que eu quero dizer? Nos próximos anos, seja qual governo for eleito, direita, esquerda, o governo vai ser só um passageiro do orçamento. Então, o que o mercado está olhando? Né? Está vendo pouca margem para que esse crescimento que a gente viu nos últimos 2 anos seja sustentável, porque não tem esse espaço. E daí, por isso que você teve a desvalorização cambial, quando o governo não apresentou um plano de contenção de crescimento dos gastos públicos. E por isso que você teve agora também o mercado antecipando, né, uma inflação mais alta. Porque você tem uma perda de valor da sua moeda, você contrata mais inflação, então você demanda mais juros. Se você demanda mais juros, você contrata uma desaceleração da economia. Então, quando o pessoal criticava o mercado financeiro, né, tem essa ilusão, na verdade é uma caricatura, né? Não existe isso. Né? Não existe uma pessoa no ar-condicionado na Faria Lima apertando o botão, apostando contra o Brasil. Isso não existe. O mercado é um mecanismo de precificação de ativos de risco. Essa é a grande verdade. E quando ele estava olhando para isso, né, havia um descolamento, porque no final do ano passado o Brasil estava ainda num pico de otimismo, né, se fosse no shopping, nas compras de Natal, no Black Friday, era tudo muito cheio, porque justamente é um pouco dessa dinâmica de valorização do salário mínimo e transferência de renda, estava com muito consumo, e daí o mercado já estava antecipando, isso não é sustentável, não vai ficar assim. Ano que vem a gente vai ter que desacelerar para desaquecer essa inflação. Porque senão você começa a operar num patamar subótimo de crescimento. Então o que a gente viu é o prelúdio de um ano pior. O mercado ele antecipa, né? Ele traz o valor presente sempre. Por isso que ele já estava antecipando, enquanto a economia real estava num pico de otimismo, algo pior olhando para frente. Então não acho que vai ser aos moldes que está na década de 80, que era uma coisa muito maluca antes do Plano Real, mas não significa que não possa piorar. Né? Tem jeito de arrumar, e é por isso que as coisas não ficaram completamente fora de rumo. Dá para arrumar, assim, não é trivial, não é fácil. Mas, por exemplo, a Argentina está fazendo um ajuste agora. A Argentina teve que ir para a lama, né, para precisar entender que precisava de um ajuste radical. Né? A gente não precisa disso. A gente pode fazer um ajuste menor, né? Não precisa de tanta coisa, assim, uma revolução de como funciona a máquina pública para racionalizar, né, ou civilizar um pouco a discussão. Mas a gente parte de pelo menos de uma percepção um pouco pior, né? De um ano que vai ter um pouco mais de inflação, menos crescimento e mais juros. Então a tendência, se a gente for olhar, é uma piora, até porque, assim, de novo aqui, é completamente fora da zona de conforto, pessoal, mas assim, como quem ouve um pouco sobre economia, né? O que a gente tem de fiscal para resolver é muito incipiente para que a gente tenha uma inversão de cenário. O que foi apresentado no ano passado, né? Eu acho que o final do ano passado foi muito enigmático, porque todo mundo esperava, depois das eleições municipais, que fosse apresentado um plano de contenção de crescimento dos gastos públicos. Eu falo contenção de crescimento porque não era um plano de corte de gasto. Aliás, no Brasil você não tem plano de corte de gastos.
Você não corta gasto no Brasil, você diminui a velocidade do crescimento dos gastos, é isso que você faz. Não era um plano de corte de gastos, era contenção do crescimento dos gastos públicos. Então o que o governo estava falando? Eu ia crescer X, eu cresço X menos Y, e esse delta eu chamo de corte de gastos. Na verdade é só uma contenção de crescimento. Ele primeiro foi aquém do que era o necessário, e ele foi não só atrasado, né, sucessivamente, como também mal comunicado. Por isso que o governo colocou como bode expiatório a comunicação. Tem que mudar a comunicação. Na verdade, a comunicação é o menor dos problemas do governo, né? Tem que ter a convicção primeiro que é preciso um ajuste. Só que qual foi o problema? Da maneira como foi feito, você acabou contratando a necessidade de outra medida adicional de contenção de crescimento dos gastos públicos. Num momento em que você já vai ter uma queda mais acelerada de popularidade do governo. Então a minha dúvida é, será que ele vai se mostrar disposto a agora apresentar um plano? Fica um pouco difícil. Então o que a gente viu foi o mercado financeiro antecipando, né, esse tom mais pessimista de economia. Então os ativos financeiros eles já entraram no ano num patamar muito mais desvalorizado. A economia real ainda está desaquecendo, ainda está desacelerando. Eu não estou falando que necessariamente o Brasil vai entrar numa recessão. Não acredito que seja necessariamente o caso. Mas existe a possibilidade. Nem que seja uma recessão técnica. O que é uma recessão técnica? 2 trimestres seguidos de queda de PIB, queda de atividade econômica. Então, assim, de fato, foi insuficiente o que foi apresentado no ano passado. Tem espaço para apresentar algo ainda, para tentar salvar o ano, né? Nesse sentido, né? Tentar estabilizar um pouco as expectativas. Porque qual é o grande ponto aqui? Qual é o problema? As expectativas de inflação estão desancoradas. Se a gente olhar para 2025, 26, 27, 28, o mercado está olhando para frente falando assim, a inflação vai ser muito mais alta. Então significa que esse juro vai ter que ser muito mais alto. E se esse juro é mais alto, não só a economia desaquece, como também perde atratividade para fazer investimento. E assim por diante. Então é uma dinâmica circular. Dá para ter uma expectativa positiva, digamos assim, olhando lá para 2026 com a possibilidade ali de repente ali ter uma mudança de governo? Dá para a gente de repente ter um... A grande aposta do mercado hoje assim, com a democracia vem as possibilidades, né? Então, assim, em 2022 houve uma troca de governo, né? E basicamente em função da rejeição, né? Nota-se que ao redor do mundo inteiro a gente vê essa grande polarização e quando o governo é eleito, ele é eleito com uma margem mais apertada. E essa margem muito apertada normalmente é de pessoas que estão no centro do espectro, não são as pessoas que estão mais polarizadas. Então, quem escolhe o candidato normalmente é a ala mais polarizada, mas quem define qual dos dois vai ser é o centro político. Esse centro político ele é mais fluido e ele migrou já, né? Por isso que a gente viu a popularidade caindo. Então, parte da expectativa do mercado é que o ajuste não precisa ser feito agora, pode ser feito em 2027. Ele precisará ser feito. Precisa de sendo bem transparente, precisa de um novo marco fiscal no Brasil. Uma reforma orçamentária da Previdência e administrativa. Pode ser do jeito meio medíocre que o Brasil sempre faz as coisas, né? Vai fazer uma reforma tributária, faz o mínimo. Faz do jeito todo estrambelhado, atrai crítica de todo lado. Era o caminho certo? Era o caminho certo, mas olha a maneira como foi feito, né? Então faz aquele jeitinho, toca de lado, sabe? Esse negócio meio... o que a gente chama de mediocridade macunaímica, né? O negócio, sabe, o herói brasileiro, né? Tipicamente preguiçoso, assim, a caricatura do Macunaíma, né? Da obra literária. Então, assim... tem a chance de fazer alguma coisa só para a gente atravessar 2025, porque é uma ponte. 2025, no final do dia, é uma ponte. O mercado está olhando para 2026 já. E a troca de governo. E a chance de algo diferente é mais pela política econômica, né? Não estou falando aqui quem é melhor, um ou outro. É a política econômica. Ela é mais mercadológica, ela é pro-business, ela é fiscalista, ela é responsável do ponto de vista fiscal. Tem uma chance de haver uma migração do pêndulo político, aos modos que a gente está vendo no mundo inteiro, né? Sim. Se a gente observar, por exemplo, na Argentina, nos Estados Unidos, migrou o pêndulo político, né? Vai ter nesse ano de novo, né? Que é uma rejeição ao incumbente, né? Uma característica da inflação é que ela faz com que o eleitor vote na oposição. Isso aconteceu ao redor do mundo inteiro, vai acontecer esse ano de novo, né? O que é uma rejeição a situação, ao incumbente. Então você tem esse ano eleição no Canadá, vai ter eleição na Austrália, vai ter eleição no Chile, vai ter eleição agora em fevereiro na Alemanha, e tudo isso vai mostrar uma mudança de eixo para alguma coisa mais pró-mercado, pró-business. Então é uma tendência que o Brasil pode seguir sim. Não estou falando que necessariamente vai seguir,
No mesmo ano passado, tivemos que foi o grande ano de eleições, né? 2024 Sim. foi o ano das eleições. Assim, cerca de 4 bilhões de pessoas estiveram em mudança de governo, de alguma forma ou de outra, passando por processo eleitoral. É muita gente. É muita gente mesmo. Então foi o grande ano de eleições. Esse ano não vai ter tanta eleição, mas ainda tem algumas. No ano passado, o que a gente viu foi, a grande maioria foi troca, né? Rejeição a incumbente, troca de comando. Tivemos 2 exceções mais importantes, né? Que foi no México, em que o partido Morena se manteve, né, no governo, ampliando a sua margem, e na Índia, em que o Modi se manteve, mas não com a maioria que ele esperava ter, né? Então não foi uma manutenção de poder mais tímida, né? Então uma grande exceção mesmo é o México, o resto foi tudo assim, países envolvidos todos trocados. O próprio Japão, né? Houve uma manutenção de poder, mas ele também foi o partido que está no comando há muito tempo, se desnutriu dentro do parlamento, ou seja, tudo isso para dizer o seguinte, existe uma tendência aqui de troca. Em 2026, o mercado tem olhado para isso, é uma das apostas, né, do mercado. Por quê? O Brasil ele vive de ciclos, né? E a gente teve um ciclo bom ali, promissor, de 2016 a 2019, em que a gente começou a ver reformas econômicas, né? Ciclo de reformas econômicas, que o Brasil precisa de muitas, né? Tem até gente que defende, Marcos Troiro, né, que foi presidente do Banco dos BRICS, né, e foi secretário também do Comércio recentemente. Ele fala que não deveríamos chamar de reforma, né? A gente deveria chamar de modernização, porque você faz uma vez, não significa que você não vai nunca mais precisar fazer. Você vai ter que sempre revisitar, né? Porque você precisa modernizar. O Brasil precisa de muita modernização. E assim, olhando para frente, o que está sendo apostado é uma eleição de alguma coisa mais reformista. Historicamente, o Brasil sempre teve, né, essa dicotomia entre algo mais manutenção e algo mais reformista, né? O que a gente está falando é que existe uma chance não ignorável de ter uma troca de comando em 2026. E essa flutuação do dólar que aconteceu do final do ano para, né, que chegou a bater 6,31, acho, se não me engano. E agora, que eu estava vendo ontem, eu acho que bateu 5,86. Ou seja, a gente está falando de 50 centavos. Eu não fiz a conta direita aqui, justo com o economista na frente, né? Vai ficar feia essa história. Mas não é uma flutuação muito grande? Né? Como é que a gente pode controlar isso? Porque, no fundo, isso é uma coisa que preocupa, que as pessoas, você comentou isso assim, as pessoas vivem dizendo que não comem dólar. Mas a gente sabe que isso afeta principalmente a população que não pode investir. Exatamente. Porque quem pode investir, de uma certa forma, tenta se blindar de algum jeito. Né? Depois a gente vai falar de investimentos, né? Não é bem esse o foco. Mas quem não pode, paga isso na hora, que é o que você falou. No pão, vai pagar ali no combustível, o diesel vai aumentar. Se o diesel aumenta, o transporte nosso, que é quase 100% feito por caminhões, né? Vai aumentar tudo. Sim, né? sim, perfeito, é exatamente isso. Quem consegue se blindar é quem faz poupança. Quem faz poupança no Brasil é quem tem renda mais alta, é uma parcela pequena da população. O resto vai consumir, e vai consumir mais caro. O rico ele consegue proteger em títulos do governo que pagam a inflação, eles conseguem mandar para fora em moeda forte, consegue maneiras de se desvencilhar dessa realidade. Quem não faz poupança, quem não tem renda que sobra, né? Tem gente que não sobra, fica devendo todo mês. Esse pedaço da população vai sentir na pele a inflação, sem dúvida. Agora, a variação do câmbio, né, que você tinha perguntado, do dólar, ela é uma variação típica de moeda mais exótica. O real é uma moeda mais exótica, uma moeda de país emergente. E daí ela pula mais, né? A volatilidade pula mais. O que aconteceu é que no mundo, né, a gente veio de um processo de valorização do dólar nos últimos anos. Né? Ao longo do governo Biden, houve uma valorização do dólar robusta ao redor do mundo, por conta do processo de aperto monetário, ou seja, subida dos juros nos Estados Unidos. E você teve, no ano passado, uma perspectiva, uma percepção de que Donald Trump, ou as políticas de Donald Trump, também seriam de valorização cambial. Né? Ou pelo menos no curto prazo, valorizariam o câmbio. Né? Objetivamente, então parte dessa valorização do real teve também desvalorização do real, né? Teve relação com a valorização do dólar no mundo. Né? E o excesso disso, né, foi culpa nossa. Tem contas que estabelecem mais ou menos o seguinte, o real justo, né, quanto seria o real justo, né, sei lá, 4,80. Daí o excesso disso é a força do dólar no mundo,
né? Tem outras variáveis, tá? Então, se eu for explicar certinho, né, como a gente poderia fazer, é uma forma um pouco mais complexa, mas você tem uma taxa de equilíbrio da economia, da balança de pagamentos. Qual é a taxa de câmbio que equilibra a balança de pagamentos do país, né? Seria algo como 4,80. Daí, sobre isso, você vai ter muito ruído. Para o Brasil, né, vai ter força das commodities, força do dólar no mundo, diferencial de juros, né, entre o Brasil e os Estados Unidos. Tudo isso vai afetar. A gente viu que o dólar estava muito forte no mundo. Então, sobre essa taxa de equilíbrio, vai ter um patamar mais alto de câmbio. Quanto é isso? 5,50? 5,60? Que seja. E sobre isso, a gente foi para 5,30, que era o ruído fiscal. Culpa nossa, 100%. É natural que, quando você tem processos de valorização ou desvalorização do câmbio, né, você tem um fenômeno que é documentado na academia, que é o overshooting. Né? Ele vai para além do razoável. Ele estressa demais e depois ele volta. Então tinha gordura para queimar. Porque dezembro também é um mês típico de saída de recursos do país. Né? Então tinha gordura para queimar. Agora o que a gente está vendo é um retorno à normalidade. Porque você tinha uma percepção de que, no final do ano passado, né? Parte das políticas dos Estados Unidos que serão aplicadas sobre Donald Trump tem potencial inflacionário. E como tem potencial inflacionário, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, vai ter que manter os juros mais altos. Então você pressiona a curva de juros americana. E se você pressiona a curva de juros americana, você, né, atrai recursos para lá. Né? O pessoal vai atrás desses juros. Então você desvaloriza todo, você fortalece o dólar. Do começo do ano para cá, né, da posse dele em especial para cá, né, que a gente viu essa movimentação robusta depois da posse dele, né? A gente percebeu que, por mais que haja uma retórica agressiva de Donald Trump, ele vai começar minimamente mais moderado. Não vai ser aquele tapa na cara e chute no peito que todo mundo temia. Ele vai fazer o que ele falou que ia fazer, vai colocar tarifa, mas talvez ele faça alguma coisa mais gradual. Aos moldes do que o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro que foi indicado e aprovado pelo Senado agora, disse na própria sabatina, falou, se a gente for estabelecer, a gente vai fazer uma coisa gradual, depois vai subindo, porque a gente sabe que tem impacto inflacionário. Então o pessoal falou, menos mal. Então o dólar que vinha forte no mundo perdeu um pouquinho de ênfase, né? Perdeu um pouco do ímpeto. Isso ajudou, claro, o real, que tinha essa gordura, né? Essa espuma para queimar, a devolver. Isso não dá para comemorar também, a gente está falando de 5,90, né? De câmbio, não dá para comemorar isso. E até mesmo porque é instável. Né? Então, da mesma maneira que a gente chegou lá já uma vez, a gente pode voltar a ter esse mesmo patamar. Já quebrou um pouco a barreira. A gente costumava falar que Brasília tinha medo de câmbio acima de 6. Você vê que agora vai amaciando a carne, né? Sim. Infelizmente. Não dá para comemorar. Tem uma parcela dessa gordura que só seria queimada caso o governo apresentasse medidas adicionais de contenção de crescimento dos gastos públicos. Eu tenho muita dúvida se ele vai ou não apresentar. Ele deveria. O que tem sido falado, né, é que ele apresentaria junto de uma reforma ministerial. Né, porque curiosamente, a gente está também em ano de troca de comando nas casas legislativas. Né? Tanto no Senado como na Câmara, mesas diretoras, isso estaria já alinhado com cargos no governo, para o governo ter alguma agenda para os próximos 2 anos. E daí, junto disso, medidas adicionais de contenção de crescimento dos gastos. O que foi ventilado, questão de super salário e reforma da Previdência dos Militares, é insuficiente também. E já passou esse bonde um pouco. O mercado está querendo entender se a gente vai conseguir atravessar essa ponte, que é 2025, numa ponte recapeada, novinha, que nem o prefeito de São Paulo, né, recapia tudo, ou esburacada. Né? Parece que é uma ponte mais esburacada, não vai ser trivial o caminho até lá, entende? Mas também não significa que é o fim do mundo. Tem uma parte que está acreditando numa troca, enquanto houver a chance de uma troca, eu nunca vou cravar nada aqui, né? Eu vou te dar o cenário base, são cenários e probabilidades associadas a esses cenários. Tem maior chance disso acontecer, menor chance disso acontecer, tem um cenário base, tem um cenário alternativo. O cenário base hoje é de troca de regime, pelo menos de política econômica, em 2026. Então, enquanto esse cenário existir, o mercado vai dar valor esperado, né? Então, é o valor que você esperava se fosse cenário positivo vezes a probabilidade dele se materializar, o valor esperado no cenário negativo vezes a probabilidade de se materializar, soma os dois, vai dar o resultado final. Então, o mercado está tentando se equilibrar nesse patamar. E ao longo do tempo, né, a eleição vai bater na porta. E é isso um pouco que a gente está vendo. Agora, o câmbio, ele tem chance, ele podia se acomodar um pouquinho, né? Até tive a oportunidade, um tempo atrás, de comentar justamente disso, né? Quando bateu R$6, mais de 10 centavos, né? O pessoal falou, tem que mandar para fora, etc. Olha, a gente sempre defendeu a internacionalização do patrimônio, né? Como investimento. É saudável. O brasileiro ele sempre investiu
muito, né? Tem um fenômeno que fala que é home bias, né? O viés local, o viés da casa, né? O viés do lar. O brasileiro sempre colocou 100% dos recursos aqui no Brasil. Não precisa, né? Pode ter lá fora também, mas não significa também que você vai internacionalizar a qualquer preço. A gente pode até aprofundar nesse assunto depois. Sim. Mas eu olhava e falava assim, pô, teve o fenômeno do overshooting que eu descrevi no ano passado, essa espuma deveria queimar em algum momento. E de fato queimou, voltou para baixo de R$6 de novo. Significa que vai voltar para cima de 6? Pode voltar. Mas a probabilidade de ir mais para baixo... Não tem. Depende muito de precificação de um cenário. São 3 coisas aqui principais, tá? Cenário eleitoral 2026, as medidas adicionais do governo atual e o cenário estrangeiro, a força do dólar lá fora. Por exemplo, ontem, junto com... A gente está falando aqui logo depois da decisão de política monetária do Brasil, a gente teve também a manutenção dos juros nos Estados Unidos. Lá eles funcionam em banda, né? 4,25, 4,5. Isso indicou uma pausa num ciclo de queda de juros que a gente via desde setembro do ano passado. Ou seja, a inflação nos Estados Unidos estava forte, a atividade econômica estava muito aquecida. Quando começou a arrefecer, o Banco Central dos Estados Unidos começou a cortar juros, só que daí ele percebeu que na ponta a economia ainda está forte e aí a inflação ainda está resiliente. Tem um componente na inflação que acontece no pós-pandemia, nos Estados Unidos tem, no Brasil tem, que é uma participação, uma responsabilidade pela inflação muito derivada de serviços. E serviços ele tem um caráter muito inercial, ou seja, mais difícil de ser combatido. Então é natural que o Banco Central agora comece a ser mais cauteloso e gradual no seu processo de queda de juros. Só que toda vez que você fala que os juros dos Estados Unidos ficará alto por mais tempo, você valoriza o dólar. Então, a depender do que acontecer na economia americana, eu falei 3 motivos, né? Eleição, medidas adicionais e o cenário internacional. O cenário internacional muito pautado em quantos cortes de juros teremos nos Estados Unidos. Vai ser um corte só? Teremos 2 cortes? Não teremos nenhum? Né? Se não tiver nenhum, significa que o dólar vai ser mais alto mesmo. Então, naturalmente, vai ser mais difícil para o real queimar essa diferença, né? Voltar para um 5,50 é possível, totalmente possível. Mas parece difícil numa situação na qual... O cenário parece complicado, né? Parece difícil numa situação na qual o Banco Central dos Estados Unidos não corta juros e o governo também parece, né, resistente a apresentar medidas adicionais. Sobra só a esperança, né, quase, de uma mudança de política econômica que possa promover por convicção, um ajuste fiscal em 2027. Né? Lembrem-se que quando a Dilma foi reeleita em 2014, ela tentou fazer um ajuste fiscal em 2015 com Joaquim Levy. Não deu certo. Por quê? Porque não tinha convicção. Então, por isso que eu falo, né? Precisa ter convicção para fazer um ajuste dele. Precisa ter coragem e convicção. Coragem política e convicção nas ideias. Se não tiver, é difícil fazer. Vai apresentar uma coisa meio medíocre, que nem apresentou no ano passado, sabe? Um pacote... 70 bilhões. Mas para você estabilizar a dívida, você precisava cortar 200 a 300 bilhões de reais. E aí? Então, assim, não conversa, não orna, entendeu? Sim. É um pouco disso que eu estou olhando para câmbio, especificamente. Entendi. Eu pensei numa coisa aqui que não estava no nosso script, mas é uma coisa assim que também vem de trás lá. Nós éramos um país muito jovens, ou seja, realmente uma pirâmide, né? Nós tínhamos os jovens trabalhando que podiam sustentar a previdência, etc. Hoje nós não temos mais essa forma piramidal. Como é que isso influencia tudo isso que a gente vem conversando aqui? O modelo de previdência brasileiro depende de jovens contribuindo para as pessoas que aposentam, né? Então, as pessoas pagam a aposentadoria dos mais velhos. Esse é um modelo que, demograficamente, para o Ocidente, para os países desenvolvidos também, não é só mas para o Ocidente, ele é insustentável. Então, precisava ser revisto. Eu não sei se a gente já vai abordar isso nesta reforma da Previdência. A verdade é que a gente precisa de uma reforma da Previdência em 2027. Mas o modelo antigo de Previdência precisava ser alterado. A gente poderia ter algumas versões do que seriam feitas, né? Um modelo de capitalização que o Paulo Guedes tentou emplacar na reforma da Previdência de 2019 e não conseguiu. Vai ter resiliência, vai ter muita resistência. O que a gente pode fazer é ajustar daqui para frente, né? As pessoas que já têm a Previdência não seriam afetadas. O que afetaria as pessoas que já têm a Previdência? Por quê? Né? Por que eu estou falando isso? Afeta, sim, o fato da Previdência ter se tornado muito responsável pelo gasto do governo e ter se tornado insustentável, porque ela come boa parte do orçamento. E se come boa parte do orçamento, está consumindo a arrecadação do governo. O governo bateu o recorde de arrecadação no ano passado e mesmo assim fez déficit. Ou seja,
Você entende que, como é que você bate a arrecadação, você arrecada de todo quanto é lugar e mesmo assim não fecha a conta? Tem alguma coisa errada. Sim. O problema não está na arrecadação. É o famoso, não dá para gastar mais do que aquilo que arrecada. O pacto de 88 era assim, uma visão combativa ao que a gente via da ditadura militar e olhando para modelo social-democrata nórdico, né, de Estado. Então a gente tentou estabelecer ali, só que não conseguiu conduzir isso, né? Então você mantém isso, né? Você mantém uma carga tributária gigantesca, o Brasil já arrecada demais, né? E não consegue, primeiro, atender às necessidades da população e também não consegue fazer isso de maneira... não consegue equacionar o orçamento de maneira sustentável. Então tem um problema do gasto público, na verdade, precisa ser revisto. Por isso que eu falei que o novo marco fiscal, que viria em 2027, precisaria abordar pelo menos 2 desses temas que eu vou falar aqui, né? Uma reforma orçamentária, por exemplo, o arcabouço fiscal que foi apresentado, né? Lembrando, esse calcanhar de Aquiles nosso não é de hoje. A gente vem já de uma bola de neve fiscal de alguns anos para cá. Teve um estouro inicial durante o governo Dilma Rousseff e a gente teve um choque de credibilidade muito ruim e para isso a gente criou um mecanismo durante o governo Temer para tentar recuperar a credibilidade. Era uma camisa de força radical, que era o teto de gastos públicos. Ele era tão radical que quando foi estabelecido ele tinha um prazo de validade. 20 anos para ser revisto em 10. Então você ia revê-lo de qualquer forma em 2026. Acontece que no meio do caminho teve a pandemia, que destruiu o teto de gastos públicos. Sim. Então ele já chegou na eleição de 2022 todo maculado. Então, independente de quem vencesse a eleição de 2022, ele seria alterado. O que aconteceu foi que o governo que ganhou a eleição, quando chegou em 2023, apresentou esse novo arcabouço fiscal que teve suas críticas desde o início. Ele tinha inconsistências internas, porque ele mandava que o gasto público não crescesse mais que a receita, mas colocava exceções. Exceções essas que superam, né? Então você tem uma arrecadação crescendo 10% no ano e o gasto cresce mais, por mais que você tenha uma regra fiscal que impeça isso. Porque você criou exceções à regra. É mais ou menos como o salário geral do governo lá, onde começa a colocar aqueles outros penduricalhos lá, isso. Que na verdade o teto do salário ninguém recebe, na verdade. Exatamente, ninguém todo recebe mundo o teto, ultrapassa, todo mundo está acima do teto. Daí você tem casos, por exemplo, a caricatura principal do judiciário, né? Sim. Que daí tem gente ganhando muito, é isso que eles falam dos super salários. Mas é uma caricatura em muita coisa que tem no Brasil. Né? Então a Previdência está nesse meio termo. Então quem ganhar em 2027 vai ter que rever também esse arcabouço fiscal. Daí a reforma orçamentária passaria por uma desvinculação, né, ou colocar pelo menos esses gastos que hoje estão fora da regra fiscal dentro da regra fiscal e endurecer essa regra fiscal minimamente. Isso seria um ponto, né? A gente poderia já falar aqui de desvincular os benefícios sociais do salário mínimo, atrelá-los apenas à inflação. Isso é um ponto que tem que entrar na Previdência também. A Previdência hoje ela está indexada ao salário mínimo, né? Isso não faz sentido. Política de valorização do salário mínimo está associada a ganho de produtividade do trabalhador. Um aposentado não tem ganho de produtividade. Então você não pode ter política de valorização do salário mínimo para a Previdência. Então você vai ter que desindexar. Você pode criar até um indexador para a Previdência se quiser, mas não dá para ser o salário mínimo, entendeu? Sim. Porque essa dinâmica é perversa para o gasto público. Sim, você aumenta o gasto. Exatamente. Ali na mesma proporção. Isso é parte da reforma da Previdência. A segunda parte seria talvez já apresentar mais uma vez uma tentativa de migrar o sistema de capitalização, aos moldes que acontece no Chile, por exemplo. Né? E tem uma terceira opção. Você pode fazer os 3 se quiser, mas eu duvido que seja. Que é uma reforma administrativa, que é uma pauta que está também, que é tentar corrigir esses inchaços do governo. Essa talvez seja deveria ser uma das mais simples, né? Quer dizer, porque falo do modo, assim, a gente sabe a gordura que tem, acho que qualquer brasileiro sabe, a gordura que tem quando você fala a quantidade de ministérios que tem, e a cada ministério tem lá uma enxurrada. Essa sim também é uma pirâmide, né? Você começa, vai aumentando, e isso não tem fim, né? Quando a gente fala do endividamento do governo, que é o que gerou todo esse estresse no câmbio, no juro e na nossa vida, a gente tem algumas maneiras de solucionar, né, o problema do endividamento. Você pode crescer muito o país, né, porque é dívida sobre PIB, então se você cresce muito, você dilui, né, a dívida, você consegue estabilizar esse indicador. Essa é a saída indiana. A Índia tem tem dívida também, mas ela cresce muito. O Brasil não consegue crescer isso. O Brasil gastou tudo que tinha para gastar e cresceu 3,5% no ano passado. Ou seja, não é mais... Você note que tem uma saturação do modelo de valorização, que é o modelo, né,
petista, que é esse negócio de valorização do salário mínimo e transferência de renda. Tem uma saturação. Quando isso começou, 2010, ali com o Lula 2 ainda, você cresceu 7,5%. Hoje você faz tudo isso, gasta tudo e cresce 3%. Então, note que está saturando, o modelo saturou, nitidamente. E é um modelo perverso e perigoso para quem é de baixa renda, né? Porque você citou lá atrás, agora não lembro qual foi o período, mas quantas pessoas se endividaram porque em algum momento teve ali um rendimento maior e depois vem uma crise e aí não consegue se sustentar, né? Sim. Você não paga o seu apartamento, não paga o seu carro que você financiou. Sim. Perfeito, é uma dinâmica perversa de crescimento também, porque você deixa a pessoa exposta, né, principalmente. Então isso é uma coisa interessante, né? O Marcos Lisboa fala isso, que o Brasil é maníaco depressivo quando fala de crescimento. A gente tem anos que a gente fala assim, agora vai ser a potência mundial, cresce 3 anos, 4 anos crescendo 4%, daí do nada, quando vem a crise, a gente cai muito mais do que a média. Muito mais. A gente tem mais anos de crise ao longo dos últimos 50 anos do que a média dos países, tanto emergentes como desenvolvidos, e quando a gente cai, a gente capota de um jeito que, sabe... Então, por isso que daí é maníaco depressivo. Às vezes você vai voar, às vezes você vai, não, o país acabou, vou embora do país. Esse é um pouco disso. Então, a saída da indiana, que é a saída do equacional endividamento, que é do crescimento, está fora da mesa. Qual é a segunda saída? É o ajuste fiscal, que eu estou falando aqui do novo arcabouço, né, que a gente possa criar, um novo marco fiscal. É o que a Argentina está fazendo agora. O governo atual parece claramente que não quer essa equação. Então, aonde você fecha essa conta? No juro. Né? O juro. Você vai ter que subir juro. Só que tem um problema. Primeiro que tem uma limitação do quanto você consegue subir. Porque a partir do momento que você já tem uma dívida muito grande, você começa a subir demais, o serviço da dívida começa a prejudicar a própria credibilidade. Então, na falta de uma âncora fiscal, você precisa de uma âncora monetária. Só que quando você coloca essa âncora monetária muito dura e você já tem muita dívida, o serviço da dívida começa a crescer. Então, começa a ser contraproducente. É um cenário que a gente não chegou lá ainda, que é o que a gente... basicamente, você perde a eficiência da política monetária, né? Que é a dominância fiscal, que todo mundo fala. Não chegamos lá ainda, mas é um cenário muito perverso. Por exemplo, a gente está por esse caminho agora. O Brasil escolheu essa saída. Vai subir juros e vai entrar o país, vai desacelerar a economia do país. Então, vai crescer taxa de desemprego para equacionar a questão do endividamento. Agora, se a gente não for para essa saída, tem outra saída. É a saída turca. Que você, não vou subir juros. Vou descer juros. Na verdade, é o que a Turquia fez. Daí o mercado vai olhar para isso e vai falar, tá bom. Então eles vão resolver pela inflação. Eu vou tirar meu dinheiro daí. E daí acaba sendo uma profecia autoconcretizável, autorrealizável, entende? E daí você resolve pela inflação. Você dilui a dívida. Mas daí é um patamar subótimo do que eu estava falando. Né? Você opera a economia de uma maneira subótima. Você não está conseguindo liberar os potenciais da economia brasileira. Então, tem essa saída. Eu estou falando assim, o mercado está olhando para 2026, olhando, haverá uma mudança de dinâmica fiscal do país. Eu não sei qual, mas haverá. Alguma coisa que equacione de novo esse endividamento. A minha preocupação ali, enquanto curioso, é imaginar que a gente não fez o suficiente agora e que a gente vai fazer perto de um ano de eleição. Entendeu? No ano de eleição nada acontece aqui no geral. Porque já começa a se discutir, né? A gente já sabe que começa a entrar nas esferas já. Mas quando a gente se aproximando do final deste ano, né, Matheus? A gente sabe que virou o ano, então aí acabou. Virou o ano, vira um processo de... Olha, eu preciso pensar nos próximos 4. O próprio ex-presidente, né, que tinha uma equipe econômica fiscalista, com Paulo Guedes, etc., teve uma aceleração de gastos no último ano, né, relativo. Então, tentou também fazer isso. Então, exatamente, toda vez que o PT e o próprio Lula se deparou com uma escolha entre responsabilidade e popularidade, ele escolheu o segundo, sempre. Então, tem esse risco. Só que tem um porém. Isso que a gente está falando é ele dobrar a aposta, né? Ele não fez... O que ele poderia ter feito é fazer o ajuste no ano passado, não contratar esse problema que agora a gente contratou, e daí pensar em ter um ano ainda adicional de governo, e daí no ano que vem pensasse. Se ele dobrar a aposta agora, de novo, ele piora a situação de 2026. Porque daí ele perde ainda mais o câmbio, chega em 2026 com mais inflação, uma necessidade de juros maior. Se você tem uma necessidade de juros maior, o Banco Central vai seguir isso, né? Parece que vai. Ele vai jogar a economia numa recessão e daí ele chega na eleição e ele perde. Então, se ele dobrar a aposta, ele perde. Tá. Matheus, entrando agora num assunto ali que eu acho que
nossos ouvintes, considerando ali que são de tecnologia, né, vai ser de bastante interesse. Essa semana aí a gente teve um assunto do momento, que é a DeepSeek, isso, né? Isso. Você acha, então, que agora podemos falar em bolha da tecnologia ali na economia americana? Não, tá. Eu não sou pró-tese da bolha, tá? Eu sei que existe a tese da bolha, né, tá há muito tempo, e agora, como veio a questão da DeepSeek, né, o modelo novo chinês, que supostamente foi construído com muito mais... menos recursos, na verdade, né? Menos recursos, muito menos, patamar assim, absurdamente menos, enquanto as empresas americanas estavam prometendo mundos e fundos de CAPEX para justamente suprir a capacidade computacional e dar suporte de infraestrutura para AI, que é a grande tese do momento. Não acho que estamos numa bolha, mas isso não significa também que não teremos correção. A inovação capitalista, pessoal, não é ganho necessariamente de market cap, não é ganho de valor de mercado. Pode ser destruidor de market cap no curto prazo. É a destruição criativa do Schumpeter. Então, assim, é um processo que é bem-vindo. Se conseguiu fazer mais barato, ótimo, eficiência, vai entrar mais gente, vai competir mais, excelente. Daí você não tem mais, daí começa a dinâmica, né? Pô, então será que não tem mais a dominância? Daí entra numa bolha, um grande processo de correção nos Estados Unidos? Acredito que não. Toda vez que a gente teve um processo de correção mais robusto nos Estados Unidos, não estou falando que não esteja caro, tá? As ações americanas estão caras. Né? Para falar de bolha, a gente tem que falar de empresas que estão caras mesmo. Entretanto, existe perspectiva de crescimento e resultado já. Essas empresas já são gigantes. A gente está falando de gigantes que antes poderiam só competir entre gigantes. Agora está falando, se houve um método mais barato, talvez haja espaço para que... Você tem o paradoxo de Jevons, né? Foi resgatado pelo próprio CEO da Microsoft, Satya Nadella, que é assim, qual é o paradoxo do Jevons? Você cria um processo que torna mais eficiente no consumo desse insumo, mas na verdade, em vez de você diminuir o consumo, você aumenta. Né? Esse é o paradoxo. Aconteceu com energia. Ao longo do tempo, você foi mais eficiente em consumo de energia. Isso diminuiu o consumo de energia global? Não. O consumo de energia escalou. Pelo contrário, escalou vertiginosamente. Pode ser a mesma coisa aqui. Tem outra leitura, um pouco mais polêmica, que a gente está passando pelo momento Sputnik da corrida de AI, né? Fazendo um paralelo com a corrida espacial da década de 50 e 60, quando teve a Sputnik, os Estados Unidos observaram e falaram, os chineses estão os russos no caso, né? Estão na frente, os soviéticos estão na frente, vamos rushar, né? Vamos aumentar esse gasto. Para vocês terem uma ideia, na década de 50 e na década de 60, o gasto máximo, né, de transferência para a NASA do governo americano foi de cerca de 4,4% do PIB. Se a gente fizer um paralelo, a gente teve agora na semana passada o anúncio do Stargate, né, que são basicamente SoftBank, Oracle e OpenAI, com um projeto de 500 bilhões nos próximos 4 anos, cerca de 100 bi por Essa ano. estava aqui, inclusive. E versus um PIB, um orçamento de algo como 8 trilhões, né, 4,4% do orçamento. Né? Aqui a gente está falando de menos de 1,5% do orçamento, né? Olhando para anual. Então, tem espaço para crescer gastos também. Então, é um início de uma corrida. Não estou falando necessariamente que é um momento Sputnik, tá? Isso é polêmico. Tem gente que não concorda. E eu também não sei se eu concordo. Eu acredito que talvez tenha um espaço para interpretação. Mas, basicamente, o que a gente viu foi a China fazendo o que ela sempre fez, que é copiar mais barato. Copiou mais barato. Tanto que o pessoal estava falando do processo de distillation, né? Que basicamente utilizou o investimento que foi feito na OpenAI e usou o modelo da OpenAI para fazer exatamente o que ela estava fazendo, que é outro formato. A OpenAI já saiu com informação de que foi clonado, aquelas coisas todas. Foi. E o Alibaba, não sei se deu tempo de você ver, mas também lançou ontem uma IA dizendo que é melhor do que a do DeepSeek. Também. Né? Não sei se é mais barato ou mais caro, isso eu não vi a reportagem inteira. Eclodir, mas então né? O negócio vai eclodir mesmo. Vai, né? eu acho que vai ter pressão em cima das ações ali, com certeza, né? Vai. Teve uma queda, mas aí ontem parece que já estava dando uma... Sim, já recuperou parte da queda, né? Porque a NVIDIA... A queda foi grande, né? A queda foi grande no caso da NVIDIA. Assim, eu acho que tem... A OpenAI, eu acho que talvez seja mais exposta, né? Ela não tem ação. A Microsoft tem ação. Também reportou resultado agora, não foi um resultado tão surpreendente, né? A gente teve 2 outros resultados ali que chamaram mais atenção, Meta e Tesla. Tesla não é que foi melhor do que esperado, mas a conferência, né? O Elon Musk falou que os robotáxis já vão estar operando em Austin, Texas até meados do ano, o pessoal ficou animado, então a ação subiu. Meta já foi um resultado melhor do que esperado, Microsoft não, principalmente por conta do serviço de nuvem, que é muito importante para eles, não foi tão
tão bem quisto, né? Mas, observando para quem era a grande campeã dessa corrida do AI até aqui, NVIDIA, que era quem vendia pá na corrida do ouro, né? Aqui, fazendo um paralelo. Ela vendia as placas de vídeo. E a NVIDIA, né? Para você ter uma ideia, né? Eu sempre conheci como empresa de games, né? De placa de vídeo para vídeo. Placa de vídeo mudou completamente. Sim. Mas ela chegou nesse patamar de mais de 3 trilhões de dólares. Isso significa... Daí eu acho que a NVIDIA entra um pouco naquele negócio do paradoxo de Gemini. Não necessariamente você vai precisar... não necessariamente você vai diminuir o consumo do que a NVIDIA oferece, porque você encontrou maneiras mais eficientes de consumo. Acho que as pessoas vão correr ainda mais para consumir. Vão continuar consumindo. Você aumentou o escopo de players que podem concorrer, se for o caso, tá? Acho que tem muita coisa que precisa ser ainda apurada, mas parece que, de fato, eles foram revolucionários ali no DeepSeek. Em sendo o caso, a gente está aqui só no começo de uma corrida que ainda vai ser muito promissora. Tudo isso para dizer o seguinte: nessa corrida, a gente está, na verdade, num confronto, no que o Henry Kissinger, para não dar um argumento de poder aqui, que é... Henry Kissinger foi, né, secretário secretário não, mas quase um secretário de Estado. Ele foi conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos na época do Nixon. Foi uma pessoa muito importante, muito influente. Sim. Ele falava, antes de falecer, né, ele faleceu recentemente, que estávamos entrando no começo de uma nova Guerra Fria, né, com outro formato do que foi na Guerra Fria anterior, mas estávamos entrando em algo próximo entre Estados Unidos e China. E daí, nesse conflito, a gente vai ter corridas, e um enfrentando o outro, só que a interdependência é muito grande, então a chance de virar uma guerra quente é menor, mas existe essa possibilidade também. Agora, não quero nem entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que os Estados Unidos, nessa corrida, ainda estão na frente. A China tem coisa que está na frente dos Estados Unidos, né? Mas a China tem seus próprios problemas internos, questão do mercado imobiliário, do shadow banking, tem outros problemas, e a desaceleração do próprio gigante asiático, né? Eu acho que está tudo na mesa. Os Estados Unidos vão continuar sendo excepcionais. O excepcionalismo americano é real, a gente já viu isso acontecer, não entrou em recessão, não acredito que vai entrar em recessão esse ano, vai ter bons resultados corporativos, a temporada está boa até aqui, a temporada de resultados está boa até aqui, fresquinha. O que a gente pode ter, e até acho saudável, a gente teve 2 anos de grande alta da Bolsa, né? Então, e foi muito concentrado, por isso a gente tem nomes muito puxados em valuation, por isso o pessoal está falando de bolha de novo. O que a gente pode ter foi o que aconteceu também na segunda-feira, no DeepSeek Day. Da mesma maneira que os resultados corporativos ficaram mais nivelados, que eu quero dizer, a taxa de crescimento das gigantes não é mais a mesma que era no começo desse último bull market, né? Então ela já ficou mais moderada. E as que ficaram para trás, né? A gente fala que tem as Magnificent Seven, né? As 7 magníficas, que é Tesla, Microsoft, NVIDIA, essas grandes de tecnologia americana. Elas representavam a maior parte elas explicam a maior parte do retorno do S&P nos últimos 2 anos e também a maior parte do crescimento dos lucros. Agora, isso estaria menos concentrado, teria uma pulverização maior, até mesmo pela própria retórica do Trump de reindustrialização, que estava no governo Biden também, mas agora tem um contorno ainda maior. Então você tem um espraiar desse resultado e, consequentemente, um espraiar talvez do desempenho. Então não significa necessariamente que a gente vai ter uma correção da Bolsa aos modos de estouro de bolha, como foi na bolha de 2000. Mas pode ser que os resultados de posições, né, das ações, o desempenho das ações, seja mais democratizado no sentido de ir para outros setores que não andaram tanto, ficaram para trás, em detrimento dos setores que agora vai começar uma grande competição. Vamos supor, vai começar uma grande competição. E até mesmo porque, vamos supor que se torne uma commodity, modelo de AI, fica tão barato que uma commodity. Essas empresas gigantes vão se beneficiar, porque elas têm recursos, elas têm capital. Então, empresas como Meta, Google vão se beneficiar, sem dúvida. Quem sofreu mais, eu acho que foi a OpenAI mesmo, né, nessa dinâmica. E por isso que agora está cruzando, não sei o quê. Pode ser, talvez, o próprio formato do modelo da DeepSeek talvez tenha utilizado, né? Então, assim, para chegar até o DeepSeek, você precisou do CAPEX da OpenAI. O CAPEX da OpenAI foi gigantesco, né? E para chegar no próximo modelo da OpenAI, você vai precisar de mais CAPEX. Agora, a gente consegue chegar nesse outro modelo no formato que o DeepSeek chegou, ou a gente vai precisar para ser mais eficiente? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Então, assim, é um problema que se coloca aqui. E é um debate em ascensão. Tá só começando, né? Exatamente. Porque eu me pergunto, né, quando a gente tem um grupo de TI, de gestores de tecnologia com mais de 1.000 pessoas, tanto que estourou a capacidade do WhatsApp. O WhatsApp, pelo amor de Deus, tem que aumentar a quantidade lá, pô. No Telegram você tem muito mais. A gente tem que criar subgrupo lá, separando as pessoas que querem discutir. Então virou assunto de discussão, né? Mas um dos pontos que me pega é aquela coisa assim, será que os caras realmente só gastaram 6 milhões de dólares? Será que quanto essa informação ela é
verídica. Fica difícil, né? Assim, sem dúvida foi um formato mais eficiente do que a gente estava vendo, porque nos Estados Unidos estava com muito capex. A gente estava vendo um boom de capex, e por isso a gente está vendo maior resiliência inflacionária também, porque boom de capex sempre coincide com mais inflação. Agora, se ela contabilizou tudo que a gente tem contabilizado para capex no Ocidente, é uma questão válida, parece que não. Mas mesmo se não for 6 milhões de dólares, foi, sei lá, 15, ainda é muito menos do que os 100 milhões que a OpenAI usou para treinar esse modelo que é o One, né? Que eles têm agora. Foi muito menos. Então tem um formato ali mais eficiente. Esse é o formato que vai preservar, ou a gente vai seguindo naquele formato de treinamento pesado e que demanda muito cap? Por exemplo, até semana passada a gente estava com o negócio da Stargate na mesa, a Microsoft tinha falado que ia gastar 80 bi de dólar de CAPEX esse ano só em AI, a Meta falou de 65 bi, ou seja, a dinâmica era de CAPEX. E isso CAPEX é vida, CAPEX é inovação. Será necessariamente? Mesmo se, talvez seja, mas talvez seja muito mais, em proporções diferentes, né? Por exemplo, vai gastar para fazer vários modelos daquele ali, em vez de gastar só um para fazer o treinamento. Esse é o paradoxo de Jevons, mesmo que eu acho que a gente está caminhando mais para isso, sabe? Assim, ficou mais eficiente, mas significa que a gente só vai ter mais oportunidade. Por isso é um mercado ainda muito em florescimento. Quem está na fronteira desse debate é Estados Unidos e China, não a Europa. A Europa ficou completamente esquecida. A Europa está em crise. Cortou taxa de juros hoje, né? Cortou taxa de juros hoje porque a Alemanha, que é o principal da zona do euro, teve 2 anos de recessão. Pode ter o terceiro agora. Está no meio de uma crise política, vai trocar de governo agora, o governo vai ter uma responsabilidade de tentar tirar o país da crise. 2 anos seguidos, vai entrar no terceiro. A França, né, o eixo franco-alemão está em crise. Você viu no ano passado, também questão orçamentária. O mundo inteiro, né, debatendo questão orçamentária. Mas, assim, também questão orçamentária. O governo não se mantém, não consegue aprovar orçamento. Todo esse reflexo da Europa e etc., e vem junto com essa pergunta aqui. Todos os governos quase ao redor do mundo, imagino que devam ter gasto muito mais dinheiro por causa da pandemia. Né? Foi aquela coisa assim, todo mundo está em casa, precisa de algum jeito de as pessoas sobreviverem. Né? E aí houve escassez, inclusive, de produtos ali, etc. Né? Você entende que a cadeia logística industrial vai mudar? Porque o Trump falou nisso, né? De mudar lá. Né? Mas isso, no geral, você acha que isso vai dar uma mudada? Essa dependência do fornecimento de, vamos dizer assim, de muita coisa que venha lá do Oriente, né? Total, vai mudar total. A gente está entrando numa nova dinâmica, né? O que aconteceu? Da década de 90 para cá, da queda do Muro de Berlim para cá, o mundo se organizou em função da eficiência. Então, o que aconteceu foi, na verdade, uma ampla globalização. Isso acelerou muito em 2001, quando a China entrou na OMC. Então, e daí deu origem ao boom das commodities, era um negócio maluco. Essa era de integração forte, ela passou. O mundo hoje ele não se organiza mais em função apenas da eficiência. A eficiência está no jogo também, mas tem outra coisa no meio, que é segurança. Segurança alimentar, segurança logística, segurança energética, segurança cibernética. Tudo isso. Agora tá. Se antes tinha só um piloto esse avião, agora tem 2. Né? A eficiência e a segurança, diferentes vertentes. O Brasil entra nessa dinâmica quando fala de segurança energética e alimentar. O mundo precisa do Brasil para isso. Porque nos próximos 25 anos, o mundo vai adicionar 2 bilhões de pessoas. Né? Assim, esse povo vai comer. Quem tem potencial para ajudar nesse processo de alimentar esse povo é o Brasil. Então, assim, o Brasil entra nessa dinâmica também. Talvez ele não seja o protagonista. Ou pode ser, depende também do que a gente fizer, né, em casa. Mas para o mundo, é uma nova reorganização das cadeias. Porque existe essa dinâmica de Make America Great Again, ou America First, que o Trump fala, né? Porque a indústria era nos Estados Unidos. Tinha o cinturão ali, que hoje é o cinturão da ferrugem, era onde a indústria ficava nos Estados Unidos. Né? A região dos Grandes Lagos. Detroit era o grande expoente da indústria automobilística. Essa indústria foi para a Ásia, porque era mais barato, porque era eficiente. Isso, claro, fez com que boa parte do crescimento de renda da classe média, que era quem operava essa indústria, ficasse espremida em detrimento de quem concentrava as ações e de quem cresceu muito no mundo. Então tem uma curva famosa, né? Um gráfico famoso, que é o gráfico do elefante. Ele pega os estratos de renda da população nos últimos 30 anos e mostra quem cresceu. Quem cresceu muito renda foram as classes mais baixas do mundo há 30 anos, que é o Sudeste Asiático, e o percentual mais rico, que são os detentores de capital no Ocidente.
E quem ficou espremido era a classe média ocidental. Por isso que houve uma reação. Por isso que tem essa rejeição de imigração, por isso que tem essa desejo de trazer a indústria de volta para os Estados Unidos. E por isso que tem o termo de reshoring. Né? É você trazer de volta para a sua costa. Já em boot, né, significa que você levou essa indústria para além do mar e agora você quer trazer de volta. Não necessariamente só reshoring, tá? Você pode ser nearshoring, países próximos, e friendly shoring, né? Porque durante a pandemia a gente viu também que existia uma dependência exacerbada nessas cadeias de suprimentos que estavam muito integrados e dependiam de um comércio global fluindo livremente. Quando você travou tudo na pandemia e você falava assim, preciso de máscara, não, a máscara só produz na China, não dá, fechou, não dá para... Então, produz aqui então. Mas não tem fábrica suficiente, vai precisar de 3 meses mais. Começa a produzir. E respirador? Não, a peça vinha da Europa, a gente fechou também a Europa. E produz aqui? Não, mas não tem fábrica suficiente, demora mais anos. Então, assim, me parece que precisa reformular as cadeias de suprimentos se o mundo quer caminhar para essa direção, e eu acho que é irreversível. Isso não significa uma desglobalização, tá? Isso significa uma globalização menos acelerada. Uma desaceleração. Você não consegue desglobalizar o mundo. Não vai, né? Eu falo assim, é impressionante, né? As blusinhas da Shein chega aqui em menos de uma semana. Às vezes você comprando aqui, você não consegue ter a mesma logística, né? É o que você fala da questão da eficiência, né? E aí que isso precisa ser reajustado tudo, né? Sim, não, total. E assim, as cadeias já estão se reajustando. O que a gente deve ter é o mundo... E assim, né? Vamos falar, né? A gente veio de uma ordem bipolar durante a Guerra Fria para uma ordem unipolar, que tinha até a tese do Francis Fukuyama, que era o fim da história, todo mundo vai ser igual aos Estados Unidos e acabou. Estados Unidos manda. E agora a gente vive uma ordem multipolar. Né? Então a gente tem diferentes polos. Essa é a grande verdade. Economicamente, militarmente, a gente é unipolar ainda. Os Estados Unidos está muito acima, apesar da China estar tentando fazer catch-up. Acho que a Rússia foi provado que ela não estava nem perto do que são um poderio americano, né, com essa questão da Ucrânia. A gente vive uma ordem ainda unipolar. Não sei se a China vai chegar a alcançar. Nessa trajetória, provavelmente sim, mas ainda é unipolar. Politicamente está fragmentado, né? Mas a gente vive ainda está multipolar também. E economicamente também multipolar. Né? Você tem diferentes polos. Você tinha antes só o G7. Hoje você já tem BRICS, hoje você já tem outras, União Europeia, hoje você já tem vários blocos. E assim, eu nem falo que o BRICS é muito um bom exemplo, porque ele é muito bagunçado, né? Não existe interesse unificado, diferente do G7, que assim, as pessoas sentam e definem o que vão fazer juntas. O BRICS é uma bagunça e estão crescendo agora, é uma salada sem dó. Mas assim, mostra que existem interesses diferentes. Né? E assim, né, a ordem que a gente vivia antes, né, que era muito em função desses organismos internacionais, ONU, FMI, não funciona mais. Ou eles são reformados, ou eles vão simplesmente ser deixados para trás. As pessoas vão deixar, como já está acontecendo, entendeu? Então, assim, é uma nova ordem. Eu francamente, não sei para onde a gente está caminhando. Eu sei que vai ser um mundo em que essa retórica de trazer a indústria de volta vai ganhar cada vez mais força. E daí o Brasil pode ganhar... Eu ia perguntar isso. Será que o Brasil consegue realavancar o que fez? Porque basicamente acabou com as indústrias aqui, né? Tudo que a gente já conversou antes, né? E toda essa solução fiscal, que ela é extremamente complexa. Você fala assim, tem mais gente na sua área fiscal da empresa do que na área para vender, para produzir. Então tem algo que está errado nessa balança, né? Então, será que a gente consegue pegar esse recaminho, né? A BID, por exemplo, está fazendo uma fábrica gigantesca na Bahia. Será que a gente consegue ser um player de volta importante na indústria e não só de commodities? Consegue. A provocação. Eu tenho que perguntar para quem é economista. Não, consegue. Eu não vou dizer que vai acontecer, porque não é um caminho trivial. O que o Brasil pode fazer é focar no que ele realmente é bom, não só em commodity. Mas o Brasil, sabe que o Brasil pode ser muito bom? Oferecer espaço para infraestrutura de data center. Com energia verde. Isso é importante para o mundo. Sim. Porque por mais que o Trump tenha ganho agora e a retórica dele seja de combustível fóssil, você não consegue também tirar a trajetória do mundo de investimento em energia renovável. Né? Quem é o maior campeão de investimento em energia renovável no mundo? China. A China, por quê? Porque a China não quer ser dependente de combustível fóssil. Sim. Se você observar a China consome lá, vamos supor, mais de 10 milhões de barris por dia de petróleo, produz 5. Então ela tem que importar boa parte desse déficit.
E para isso ela precisa do mar. Então ela não pode ser dependente dessas importações que podem sofrer sanções dos Estados Unidos. Então ela tem que mudar a dinâmica dela de energética. Ela está mudando para alguma coisa mais renovável. O Brasil também pode ser um campeão de oferecer produtos industriais que passaram por energia verde. A Europa comparia isso, por exemplo. Poderia traga a sua indústria para cá, você vai consumir com combustível verde, né, energia renovável, e vai poder vender por algum prêmio. Essa é a dinâmica. E tem outras coisas também, né? Tem indústria de hidrogênio verde também entrando nessa mesma dinâmica. E, bem, sofisticar um pouco mais a indústria tecnológica de serviços, para isso precisa de educação e não vai ser uma coisa assim rápida. Para a gente reformular isso, precisa de uns 10 anos. Mas, assim, é possível, sem dúvida. Eu tive num evento na terça-feira, agora passada, da Exame com a St. Paul, né? A universidade, a escola de negócios, né? Que juntaram-se agora, né? Falando de um projeto, ali basicamente para que a gente vire um grande ator aí em tecnologia, chamado Brasil 30 a mais, né? Que é justamente de 2030 para frente, do qual falou exatamente isso que você comentou aqui agora, que o Brasil pode ser um grande player para data centers. Exatamente isso, cara. Então, se você não teve a oportunidade de ver, depois eu mando para você a apresentação do evento. Porque fala toda a estrutura ali desse projeto. É um projeto bastante ambicioso. Deixa a gente empolgado quando a gente vê e ouve das possibilidades. Mas aí nós precisamos realmente de motivação política ali para que ela aconteça. E tem uma coisa, né? Se a gente quiser ser uma potência de data center, para sediar esses data centers, a gente precisa melhorar a nossa infraestrutura energética ainda. Sim. De transmissão e distribuição. Sim. Né? Isso é fundamental. Se a gente quiser fazer isso, a gente vai precisar melhorar. Então, também a gente está falando de um investimento longo, não é? Então, assim, por isso que eu falei assim, com ressalvas, porque a gente precisa de muitos anos na direção correta. E o Brasil adora de mudar de direção. Então, assim, é possível. Não vai ser também, a gente não vai conseguir competir com um player do Sudeste Asiático na produção, sei lá, de blusinha, sabe? Não vai conseguir. Sim. Não vai conseguir. Eu acho que barco que já perdeu, você não vale a pena investir. Tem que buscar os barcos novos. Tem muita coisa nova. Assim, o Brasil adora perder uma oportunidade, né? Tem aquela frase famosa, o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Já passou vários barcos, mas tem outros que podem aparecer também na frente, sabe? A questão da alimentação é muito importante. Né? A questão da alimentação é commodity e o mundo precisa. E o Brasil consegue crescer essa produtividade na produção agropecuária, de maneira muito robusta. É muito diferencial nosso. E no passado não era, tá? Sim. Isso foi inovação brasileira, da Embrapa, com o setor privado, etc. Sim. Então tem algumas indústrias exemplo no Brasil. Né? A Embraer é um exemplo de indústria brasileira. Sim. A WEG é um exemplo de indústria brasileira. Então tem exemplos de sucesso. O Brasil que deu certo, né? Essa história de Brasil que deu certo. Tem indústria no Brasil que vale a pena olhar. Né? O que esses caras fizeram que a gente pode reproduzir no Brasil? O que eles estavam olhando que a gente pode difundir no Brasil? Né? Então dá para fazer. Você comentando isso, em 2007, eu fiz meu MBA ali na Universidade de Ohio e uma das cadeiras foi sobre logística. E aí comparou a produção de soja brasileira com a produção de soja americana. Isso em 2007, olha só, nós já passamos aí um bom par de anos aí em cima. A gente nosso custo de produção baixíssimo, né? O custo americano muito mais alto. Quando chegava na cadeia logística, a coisa se invertia, né? A gente perde tanto, né? Eu falo assim, basta você descer pela Anchieta, você vai ver dos grãos tudo caído ali, né? No meio do caminho, né? Como é que a parte logística é importante, que é de infraestrutura, né? Que precisa ser feita. Infraestrutura tem muita coisa. O Brasil, por isso que tem, né? Muitas oportunidades para construir realmente uma coisa robusta para os próximos 30 anos. Mas precisa começar agora, né? E assim, demora para maturar. As pessoas não têm paciência. Demora para maturar muita coisa. Então tem muita coisa que vai demorar para a gente ver resultado. Por exemplo, o Brasil conseguiu agora nos últimos 2 anos ter taxas de desemprego bem baixas. Isso não foi de agora, isso veio da reforma do Temer, 2017 para 2016 para 2017. Então foi muito tempo que a gente fez. Né? Só começou a maturar agora. Note. Então coisas realmente estruturais leva tempo para a economia real, às vezes demora para digerir tudo que está acontecendo, mas acontece, chega, se for no caminho certo, acontece. Então tem exemplos de indústrias que deram certo no Brasil, tem como fazer florescer outras indústrias que possam dar certo.
Não é trivial, não é um caminho fácil, mas é possível, né? Uma coisa que precisa ser enfrentada, né? Então, assim, eu falei da primeira etapa para a gente enfrentar o problema, que é a questão do orçamento. Porque a partir do momento que você tem um orçamento arrumado, você consegue olhar para o futuro, planejar democraticamente ainda, né? Porque se não consertar isso, é até antidemocrático, né? Eu tô olhando assim. Então, olhando para frente, a gente resolve esse problema. Outra coisa que precisa melhorar no Brasil: educação. É muito ruim, cara. E educação de base, né? Base, né? Eu falo assim, não adianta você ter universidade se a pessoa chega lá e não sabe se quer montar uma história com começo, meio e fim. Cara, e o problema do Brasil nem é gasto com educação, é mal gasto. É mal gasto. Só a gente tem que ajustar no que a gente está gastando. Porque o tamanho de investimento, o Brasil não gasta pouco com educação. Assim, o Brasil gasta que nem gente grande com educação, mas gasta mal. Então, se gasta mal, precisa melhorar também o escopo do gasto. Tinha uma iniciativa nesse governo, morreu, né, ao longo do tempo, mas era dentro do ministério da Simone Tebet, tinha algumas pessoas muito boas, inclusive algumas pessoas que estavam no ministério do Paulo Guedes, né, anteriormente. Tinha a questão do spending review, revisão de gastos. Assim, precisa ter um modelo pragmático de revisão de gastos públicos no Brasil. Isso tem que estar estabelecido. Não vou falar de colocar na Constituição, porque a gente adora colocar tudo na Constituição, daí vira essa praga. Mas assim, precisa ter um formato para a gente revisar gasto público. Sabe, qual é? O Marcos Lisboa fala muito isso. O Brasil tem uma dificuldade enorme para tentar pegar microdados ao redor do mundo, ver o que deu certo, ver como adapta para o Brasil, ver o que a gente pode esperar para o longo prazo. Isso deu errado, isso deu certo, o que a gente está fazendo de errado, o que a gente está fazendo de certo, o que a gente vai aprimorar. Não consegue. Nem eu ver isso de maneira pragmática. Você citou algumas empresas aí, né? Falando de revisão de orçamento, elas fazem isso todo ano, né? Então, todo ano revisa as suas despesas, né? Falando em educação, inclusive, né? Acho que economia era uma coisa que devia ter na escola, ensino fundamental. Não precisa ser a economia ali, né? Como é que fala? Adentrar mesmo ali na tecnicidade. Não, mas acho que a gente tinha que crescer entendendo o que é que acontece economicamente no país. Pelo menos o básico, sabe? Eu concordo com você. Ou trabalhar com dinheiro, né? Tava falando assim, se você guarda R$300 desde que você começa a trabalhar, quando você chega lá na frente, você tem um colchão, né? Tem uma mentalidade, sabe disso, né? Desenvolver a mentalidade empreendedora dos alunos, dos jovens que estão vindo. Exatamente, porque mesmo pessoas com educação formal investem o seu dinheiro ou têm suas contas bagunçadas. Investem mal o seu dinheiro e têm suas contas bagunçadas. Perfeito. E aí entra essa pergunta aí, né? Você abriu um tema, a pergunta de milhões aqui, que é o nosso último tema de hoje, né? Onde investir, né? E aí em um cenário incerto que estamos tendo, né? Onde investir com segurança? Como proteger o patrimônio? Então, eu vou ser bem pragmático aqui, vou ser careta, tá? Todo mundo tem seu perfil, né? Então, você tem um público grande, eu não vou conseguir falar para todos, mas eu posso dar um modelo, mas eu dou uma ressalva, né? Esse modelo tem que ser adaptado para cada perfil de investidor. Vai ter o cara mais agressivo, vai ter o cara mais conservador, vai ter a pessoa mais jovem, vai ter a pessoa mais velha. Depende do momento de vida. Sim. Tem muitas variáveis aqui. Sim. O que a gente pode falar é algumas coisas pragmáticas que todas as carteiras vão ter que ter, né? Hoje, no Brasil, é natural que você tenha mais caixa. O que eu quero dizer com caixa? Né? Só reserva de emergência. As pessoas, normalmente, às vezes nem têm reserva de emergência, né? Você precisa ter um colchão de liquidez ali que você possa viver sua vida 3 a 12 meses dos seus gastos mensais dentro de uma coisa sem risco, 100% segura e que você tenha liquidez, consiga transformar rapidamente em liquidez para você usar. Uma reserva de emergência. De 3 a 12 meses. Quanto mais volátil for a sua renda, mais próximo de 12 meses. Isso vai estar mais gordinho agora, porque normalmente isso está associado ao CDI, que está subindo por conta da Selic, mais alto. O que você pode colocar aí? Você pode ter um Tesouro Selic do governo. Você pode ter um CDB de bancão de liquidez imediata. Muita gente tem CDB de bancão. 100% CDI, liquidez imediata, tranquilo, de bancão, tá? Ou um fundo DI, que a gente chama, né, que vai justamente comprar esses ativos de taxa zero. Né? Não pague ninguém para comprar esse tipo de coisa. Se for, você compra você mesmo. Então tem essas alternativas para você. É natural que agora você esteja com mais caixa do que o usual, porque a taxa de juros está subindo. Né? Então você vai estar com esse caixa mais gordinho. Né? Olhando para a alocação de recursos, né, a gente tem as reservas de emergência, que vai estar mais gordinho agora, porque o juros está pagando mais, então você vai ter mais tranquilidade, não tem muita incerteza. Você tem que ter, hoje, uma previdência complementar. Você precisa ter uma previdência complementar. Né? Você não vai ter previdência para sempre no formato atual.
Não vai ter. E, então, e a tendência é sempre diminuir, né? Deixar muito total. claro isso, né? Não, então, assim, pragmaticamente, né, já tem gente falando isso, é mudar essa dinâmica de previdência que veio da década de 40 com o New Deal americano, a gente tem a década de 40, e que a gente preserva até hoje, quando, na verdade, não é mais para preservar. Talvez no futuro a previdência seja só para quem precisa. E para as pessoas que não precisam, elas farão a poupança ao longo da vida. Para isso, você precisa de educação financeira nas pessoas, você precisa incutir a educação. Então, não é trivial, é uma transição. Mas o mundo caminha, sempre caminha de maneira positiva, né? A gente se tornou muito melhor ao longo do tempo, né? Por mais que não pareça, a gente avançou muito. Assim, então, tem que ter uma previdência complementar. Historicamente, no Brasil, previdência complementar sofreu muito preconceito, porque tinha só produto ruim. Isso não é mais verdade, né? O mercado de previdência complementar foi sendo modernizado ao longo dos últimos anos, então você tem hoje boas casas de gestão de recursos que têm bons produtos de previdência. E aí dentro isso aqui é um veículo, né? Você pode ter um produto de renda fixa, um fundo de renda fixa, um fundo de ação, se você for um cara mais, se for para o seu filho, por exemplo, se estiver fazendo uma previdência, ou um fundo multimercado para você pegar diferentes classes de ativo, não importa, você tem que ter um pedaço da sua previdência ali. Quanto dá meu patrimônio, Matheus? Isso vai avaliar também do seu perfil, mas se eu quiser fazer uma regra de bolo aqui, normalmente a gente fala que é 10%. Porque daí 10% cobre... Porque tem 3 benefícios, né, da Previdência. Hoje você tem bons produtos, que você tem acesso à menor alíquota de imposto de renda em 10 anos oferida e tem o benefício também do PGBL, que você consegue isentar, né? Você consegue tirar do imposto de renda anualmente quando você aportar, se for PGBL. Né? Normalmente as pessoas têm um blend de VGBL e PGBL. Só que você pode debater com a pessoa que, né, quando você for definir mesmo, um blend para você ideal. E tem a questão sucessória também. Né? Isso daí passa direto para o herdeiro, para o sucessor, sem passar por inventário. Então é um mecanismo que a gente coloca 10% aqui, normalmente, como não passa por inventário, vai direto para o herdeiro, para o sucessor, ele usa esse recurso para acessar o resto do patrimônio, porque 10% normalmente é equivalente ao ITCMD mais custos advocatícios, em média. Né? Então, é a maneira, né? 10%. Então, você tem a reserva de emergência, previdência complementar, que você precisa para o futuro. E daí você vai ter mais 2 outras caixinhas, né? Que é investimento no exterior. O brasileiro investe muito pouco no exterior. Eu estou falando aqui que os Estados Unidos vai continuar sendo bom. Então, acho que você tem que ter moeda forte na sua carteira. Acho. Se você não tem, pode começar agora. Mesmo nesse patamar de câmbio. Começa gradual, começa aos poucos. E daí você vai levando para quando? De 15% a 30% da sua grana lá fora, cara. É isso aí, de 15% a 30%. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Mas tem que caminhar para isso, algo do gênero. Em moeda forte. E daí você compra ativos lá fora. Hoje, é fácil fazer isso. Não é mais o bicho de 7 cabeças. No passado era difícil. Hoje, é fácil. Então, a dinâmica hoje é possível, mesmo pessoas com menos patrimônio. Então, tem uma parcela lá fora, e daí lá fora vai seguir uma própria dinâmica, tá? Porque o mercado americano, se você for comprar lá, é diferente, é mais maduro, então você vai ter mais ação do que no Brasil. No Brasil, a ação é um bicho mais exótico mesmo, né? Mas também é uma grande possibilidade de dinheiro, porque está muito barato e eu estou falando que pode ter uma virada de pêndulo político. Então, se você comprar nomes de qualidade no Brasil hoje, mesmo que pouquinho, né? Não é todo mundo que vai ter. Porque vai ter gente mais conservadora. Mas mesmo as pessoas mais conservadoras, eu acredito que mais seja o tamanho da exposição do que a exposição em si. A pessoa conservadora vai ter pouquinho. A pessoa mais arrojada vai ter mais. Não vai ter muito também, porque é Brasil. Mas assim, vai ter diferentes percentuais do total. Em coisa boa, de qualidade, para não dar dor de cabeça. Que paga provento, por exemplo, e que você pode fazer isso aqui girar a seu favor ao longo do tempo. Se tiver um grande revés, ainda vai ser uma boa empresa de qualidade, pagando pagador de provento, previsível, ROI alto, margem alta, estável, consistente. Se der certo, ainda vai se multiplicar, porque está tão barato, não vai ser a grande porrada. Se fosse, você pode fazer até um blend aqui, ter uma coisinha, outra mais apimentada, mas o grosso ser coisa mais tranquila. Eu ouvi falar de um banco colocou ontem que a bolsa poderia chegar a 145 mil pontos. Poderia. A projeção. Assim, a gente adora errar projeção. A gente é profissional em errar projeção. De câmbio, de bolsa. A gente adora fazer isso. Mas isso aí são contas, né? São contas de chegada. Alguém fez a conta. Né? Tem modelos. Né? Tem modelos assim, tradicionais. Tem modelos mais sofisticados, mais simples, que a gente chega na conta. Me dá um input que eu te dou. É tipo um DCF tradicional. Você coloca o que você quiser ali, você chega no valor que você é esperado, que é desejado. Eu acredito numa virada de pêndulo político, então quem tem paciência para esperar 2 anos tem que ter um pouquinho de ação na sua carteira local. Lá fora tem que ter mesmo.
né, de boas empresas. Aqui no Brasil também tem que ter. Mas com responsabilidade. Né? Se você for uma pessoa mais conservadora, você não pode chegar comprando tudo. Tem gente que, às vezes, vai na empolgação, compra muita bolsa. Cara, no Brasil você não pode ter muita bolsa. Estruturalmente, talvez o percentual de bolsa no Brasil seja muito menor do que a gente pensava. Dentro das carteiras dos investidores, né? Tem gente que vai com 50, faz que nem nos Estados Unidos, 60% da minha grana está em bolsa. Está errado, não deveria, mesmo se você é arrojado, não faz sentido. A volatilidade é muito alta aqui. Porque tem uma falta de materialização. Os livros textos de finança têm um negócio chamado prêmio de risco de ações, que era assim, se você carrega risco, você vai ganhar isso aqui. Deveria ter um asterisco assim, menos no Brasil, porque o Brasil é uma grande exceção a essa regra, né? Mas com as empresas mais previsíveis ainda é possível, então tem que ter um pouquinho. Acredito que sim, se você tiver paciência para esperar 2 anos, acredito numa virada de pêndulo político, acredito que vai ajustar essa casa, porque não tem alternativa. O Brasil não pode matar a galinha dos ovos de ouro, né? Quem mama na teta do governo não pode deixar o governo explodir, simplesmente. E não é sustentável ficar nesse patamar de juro real. O Brasil está pagando mais de 7% de juro real. Sabe por que tem que mudar? Porque se continuar assim, quebra. Então tem que mudar. Sim. Não vai quebrar. Então tem que mudar. Parte do medo do mercado era que fosse resolver essa equação pela inflação. E daí seria muito ruim. Mas tem a outra possibilidade, que é resolver pelo corte de gasto. Ou reequacionar. O pessoal interpreta corte de gastos como necessário. Vai cortar em cima dos mais pobres necessariamente. Pessoal, assim, se não cortar, vai ser pela inflação e quem vai se machucar mais vai ser os mais pobres. Que a gente falou aqui. Entendeu? Então, assim, tem que fazer o dever de casa. O país tem que funcionar de maneira salutar. E daí a gente consegue olhar para frente. Porque senão a gente vai ficar discutindo fiscal todo ano. Todo ano. A gente está nessa saga desde a era Dilma, gente. Sim. Desde a era Dilma é fiscal. Era Dilma, vai explodir o país, daí vem teto de gasto, meu Deus do céu, o teto de gasto é muito radical, daí vem pandemia, meu Deus, tem que criar a exceção no teto de gasto, daí entra o governo, nova regra fiscal, não vai cumprir a nova... Todo ano é discussão fiscal. O país não olha para frente há 10 anos. O país está parado, por isso a gente está falando de uma nova década perdida. Está parado. Mas cresceu 3% no passado, insustentável. Do que adianta crescer 3% 2 anos seguidos e depois ter que colocar a Selic em 16%, estão falando? Não adianta. Não adianta de nada, né? Tem que pagar tudo em juros. Não adianta de nada. Então, assim, tem que fazer esse dever de gasto. Como eu acredito, eu acho que tem que ter um pouquinho de ação. Então, você vai... E tudo isso, claro, também tem que ter um pouco de proteção. Por exemplo, metais preciosos, um pouquinho de ouro na carteira. Tem hoje instrumentos sempre dolarizado, tá? Financiarizados, que você consegue liquidez, né? Um ETF de ouro, por exemplo, um fundo listado, enfim. Tem um pouquinho. E, claro, sempre um temático, né? Hoje de criptomoedas. Eu ia perguntar isso para você, e cripto aí, né? Tem. Assim, cripto, eu tenho uma abordagem mais agnóstica. Eu não sou entusiasta, não cubro cripto, mas eu entendo o papel dela na carteira, como um diversifier, né? Um diversificador. De 2,5%. Quem é mais arrojadão, 5%. Se você é jovem, super arrojado, 5% na carteira. Quem é entusiasta vai falar para você ter um monte. Né? Quem é entusiasta vai colocar a grana dele. Que nem um gestor de ação, que vai ter mais. Mas isso não pode parear, né? A população média é pessoas normais. Né? Então, assim, ter um pouco faz sentido. E, além de ser um instrumento dolarizado em moeda forte, a gente está falando da criptomoeda, a gente vai dolarizar, né, na realidade. Então, vai estar lá fora. Então, além de ser alguma coisa internacional, que você pode dolarizar facilmente, depende da liquidez, tem muita volatilidade, claro, mas, né, é algo que está dialogando com o futuro. Então, tem uma capacidade de multiplicação. A gente defendia essa tese antes, tomou dor de cabeça, né, porque o negócio ficou lá embaixo, mas daí ano passado teve o payoff, multiplicou pra caramba. E assim, eu acho que vai continuar, porque agora os Estados Unidos, que é o grande mercado, tem um governo pró-cripto, que não teve nunca. Né? Então, assim, talvez agora mude a dinâmica. É uma coisa que a gente tem acompanhado. Então, tem essas versatilidades. Note que eu falei várias classes de ativos. Sim. Eu não falei um campeão. Eu nunca vou cravar, né? Você tem que ter essa ação, comprar tudo. Não existe isso. Quem fala isso é mentira. Tome cuidado com essa pessoa. Não pode ter uma só. Tem que criar uma carteira diversificada. O que ganha dinheiro no longo prazo é a consistência. Né? Você tem que ter uma carteira consistente, que te dê o retorno para o seu nível de risco adequado. Você topa correr mais risco, você vai ter uma carteira que vai almejar mais retorno. Você tem menos, vai pagar menos. Então é isso, você tem que ter consistência ao longo do tempo. E isso vai te fazer rico. Né? Você não pode ter loucura. Loucura
A gente sabe. Daí vai ter um caso específico de uma pessoa, exceção, que confirma a regra que eu tô falando aqui. Sim. Entendeu? Responsabilidade é o principal. Muito Uau. bom. Aprendeu aí? Aprendendo, né? Aprendendo. Só anotar tudo aqui. Matheus, para quem está começando a investir, digamos assim, quer aprender um pouquinho mais sobre tudo isso que você falou aqui, que foi uma aula, inclusive. Não sei se você já é professor, pretende ser, mas segue que tem dom. Tem dom. Tem algum livro que você indica, assim, que fala assim, não, um livro assim é legal para a pessoa ter uma percepção noção básica de quando começar um investimento ali, né? Um livro básico? Pô, tem alguns que a própria Empíricos escreveu, né? O Felipe Miranda, que é o estrategista da Empíricos, publicou recentemente o Princípio de um Estrategista, que ele tenta justamente dar uma ideia geral de investimento, como essência mesmo de investir. Pode ser um bom, como é princípios, né? Acho que dá uma ideia geral interessante para as pessoas que estão querendo começar. Estão interessadas, querem aprender. Mas assim, não tem um grande livro que você vai aprender tudo, quem está começando. Aos poucos, né, você vai tendo os macetes maiores, etc. Vai aprendendo até executando, né? Fala um pouquinho da Empíricos também, que é onde você trabalha, né? Não demos nem espaço, aqui tá querendo ouvir tudo aqui. Então, a Empíricos hoje, ela inaugurou esse mercado e continua sendo a maior casa de análise de investimentos do país, né? Hoje ela pertence ao Banco BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos também do país. E a gente continua com a autonomia do banco, né? A gente trabalha com eles, mas nós temos autonomias para dar as nossas próprias ideias, então manteve a sua independência mesmo depois da aquisição. A gente tem 450 mil assinantes pagantes, né? É um número muito relevante, o segundo colocado está muito atrás, então assim, a Empíricos tem muita robustez, né? Bem, a gente oferece diferentes tipos de produtos, né? São normalmente séries, né? Recomendações. E nós temos também uma gestora que segue essas recomendações. Caso você não queira operacionalizar, vocês têm os fundos que seguem essas ideias. A gestora hoje tem 6 bilhões de reais sob gestão. A gente tinha uma corretora e uma gestora de patrimônio, isso foi internacionalizado com um banco, então sempre buscando sinergias, né, depois da aquisição. E a gente operacionaliza nessas duas frentes. A casa de análise, que a gente vende os relatórios com as recomendações, e também os produtos. Né? Então, ali a gente vai ter produtos internacionais, né? Produtos locais, produtos de renda fixa, produtos para caixa, que eu tinha mencionado, e assim por diante. Né? Legal. E uma pergunta de curiosidade, se você tem um serviço, por exemplo. Eu tenho lá uma série de investimentos e tal, se eu quisesse passar para vocês, eu preciso fazer uma consulta aqui para ver se meu caminho está certo. Sim. Vocês fazem isso também. Temos também um produto associado a uma consultoria, né? Daí tem que passar, é outro tipo de serviço, né? Porque daí precisa ser consultor CVM, né? Daí seria eu, o Caio, meu par nessa função também, né? Entre outras coisas que a gente faz, e o Felipe Miranda, que é o estrategista-chefe, mas nós fazemos também. Legal. Que isso aí pode ser um bom serviço para a turma que assiste o nosso... A gente não faz o serviço de assessoria, né? Porque é uma função apartada desse negócio. Mas dentro do banco a gente consegue também direcionar as pessoas para esse serviço, né? Joia. Muito bom. Perfeito. Eu gostei bastante, eu acho que... Acho que cobrimos todos os pontos. Cobrimos bastante. Não, todos bastante, né? E parabéns, Matheus, você tem uma excelente didática, fala muito bem. Eu espero que tenha ficado claro, que eu não tenha... falado palavras confusas. Imagina. Eu fico feliz, obrigado. Né? Obrigado por estar aqui conosco. Né? Eu acho que foi uma boa manhã aqui. Com certeza, com certeza. E se prepara, que a gente vai chamar você mais vezes. Fico à disposição aí, pessoal. Fazer o semestral, né? A avaliação semestral. Avaliação semestral. Vamos ver daqui a 6 meses como que vai estar, né? Então, realmente obrigada aí pela sua participação aqui com a gente no C-Talks. Seja sempre bem-vindo. Quer dar um recado pro pessoal? Câmera sua ali no canto. Ali? Exatamente. Aquela ali. Pessoal, quem gostou do que eu falei aqui, eu escrevo diariamente uma newsletter, né? Mercado em 5 minutos. A gente já está com um número bem bom de leitores diários. É só cadastrar seu e-mail, é gratuito. Tem a versão paga também, que a gente adiciona um minuto com uma recomendação, mas tem a versão gratuita. Só cadastrar seu e-mail no site da Empíricos, você vai começar a receber essa newsletter. Tá bom? Fica aqui o convite. Joia. A gente coloca aí embaixo lá depois. Bom, então vamos agradecer aos nossos apoiadores aqui do C-Talks, né? Agradecer ao Grupo Taking, que faz ali desenvolvimento de projetos personalizados, Talent Acquisition, e é um parceiro oficial da Oracle. Você vai me dando os nomes. Eu vou te passar, né? É para não falhar. Soft Expert,
Bom, a Soft Expert é uma empresa de software nacional, presente em mais de 40 países, com soluções aí para gestão, principalmente de todos os processos da sua organização. Elo. A Elo trabalha com implementação e consultoria em SAP e Thomson Reuters. Vipor. Fica tudo para eu falar, né? Isso aí é uma moleza. Vamos da Vipor. Né? Aí, se você precisa de gestão de dados, treinamento em dados, BI, Analytics, é só falar com o pessoal da Vipor. E a Cisnet? A Cisnet vai cuidar da sua infraestrutura e segurança. Aí é só falar com o Zé Roberto lá. Então tá tudo certo. Joia. Obrigado, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.